metodologias do ensino de língua portuguesa e literatura. Aí eu falei para você na última aula que nós vamos trabalhar aí essas diferentes formas de se trabalhar a disciplina de língua portuguesa. E hoje, na nossa aula, tudo vai girar em torno desse tema maior: comunicação e expressão em língua materna. Então, esse é o objetivo principal da nossa aula de hoje. Mas antes de falar exatamente sobre questão, de falar para você que a linguagem, segundo Saussure, ela tem duas dimensões. De um lado, ela é individual, ou seja, refere-se à fala. E de outro, ela é social, refere-se à língua. Isso quer dizer que Saussure valoriza muito, por conta disso tudo, o estudo da língua, esse conjunto de signos compartilhados entre os indivíduos de uma determinada comunidade. Fora isso, expliquei também para você sobre as concepções de linguagem, né? Falei sobre a concepção de linguagem como lugar de interação e dei muito destaque a essa concepção, embora existam outras também, né? A linguagem como expressão do pensamento, que é um ensino descontextualizado da gramática, né? E a linguagem como instrumento de comunicação, em que de um lado nós temos um emissor e um receptor, e o único objetivo é transmitir ali uma mensagem. Depois falei sobre o processo, né, o histórico do ensino de língua portuguesa e, por último, enfatizei dois importantes documentos: os parâmetros, né, os PCNs, os parâmetros nacionais, parâmetros curriculares, nacionais, e também a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E eu disse para você que lá ela entende a linguagem como lugar de interação. Ok, professora, como que a linguagem ela é adquirida por um indivíduo? E aí, nesse momento, tá, é muito importante que nós observemos as teorias de aquisição da linguagem presentes tanto na psicologia quanto na pedagogia. Vamos pensar a respeito do processo fonológico, até porque também ele está extremamente relacionado ao ensino da língua. Então vamos falar aqui, né, nesse primeiro momento aí sobre esse processo fonológico, essa questão das teorias de aquisição. Então esse é o objetivo no primeiro momento. Num segundo momento, nós temos aqui mais um questionamento, né? Qual que é o papel da oralidade e da escrita no ensino da língua materna? E aí, vamos pensar o ensino da escrita, vamos pensar na oralidade e na escrita como práticas sociais, né? E depois vamos pensar na oralidade e na escrita como dois importantes eixos que devem ser trabalhados na sala de aula. Por último, o último questionamento, né, é como desenvolver habilidades de comunicação oral e escrita, ou seja, como trabalhar essa questão com os alunos em sala de aula. E agora, olha só, no quadro. No que se refere a esse conceito, eu vou abordar primeiramente com você as teorias de aquisição da linguagem. E no que se refere a essas teorias que eu vou apresentar para você aqui hoje na nossa aula, né? Até porque quando pensamos nas abordagens de aquisição, pensamos em teorias, abordagens psicossomáticas, psíquicas de aprendizagem que estão relacionadas à linguagem e desenvolvimento. E aí, antes de falar de todas essas teorias, né, teoria comportamental, teoria cognitiva, teoria linguística e também a teoria social ou interacionista, eu vou explicar para você a relação entre a linguagem, a mente e o cérebro, essas três importantes palavrinhas que estão aqui.
E segundo Pinker, 2002, ele vai dizer que a linguagem, ela é um instinto humano instalado em nosso cérebro. Ou seja, existe um dispositivo que é ativado na mente quando a criança alcança certa idade. Então, a linguagem, a mente, o cérebro, essas três palavrinhas, elas estão relacionadas e são elementos fundamentais para que a linguagem seja desenvolvida. Tanto é verdade isso, né, que sabemos que toda comunidade, por mais isolada que ela seja, ela tem a capacidade de interagir. E isso acontece porque nós temos ali um dispositivo inato instalado no nosso cérebro que permite, né, que faz com que a gente consiga interagir por intermédio da língua. Olha só ali no quadro. No quadro você observa, né, a primeira teoria comportamental. Falando de teorias, né, professora? Vamos então entender aqui a primeira delas, que é a teoria comportamental da aquisição. E quando eu falo em teoria comportamental da aquisição, gente, eu estou falando do Skinner, tá? E o Skinner, ele diz que a linguagem, ela é entendida como um comportamento verbal. Na verdade, essa citação é de Pereira, e Pereira faz menção a Skinner, né? E ele diz que a linguagem ali, ela é entendida como um comportamento verbal, consequência de uma aprendizagem estímulo-resposta. Ou seja, quando nós falamos dessa teoria comportamental, esse psicólogo importante aqui, Skinner, ele desenvolveu essa teoria comportamental para dizer que a criança, ela tende a realizar uma ação e quando ela recebe um estímulo, tem uma ação e ela recebe um estímulo, aquilo é aprovado, ela recebe o processo, ela vai internalizando a linguagem. Então, isso implica dizer que a criança, ela tende a imitar os enunciados dos adultos. Quando isso é reforçado de maneira positiva, ela internaliza aquilo, né? Ela acaba fixando aquilo na sua mente. Quando isso não acontece, acaba desaparecendo ali no processo. Uma outra teoria, né, é a teoria cognitiva da aquisição. E quando eu falo em teoria cognitiva da aquisição, eu estou citando neste momento Piaget. Melhor dizendo, estou fazendo menção a Piaget. Segundo, né, Pereira, 2017, ele vai dizer que a linguagem, ela é entendida como algo que surge e depende da nossa cognição, consequência de representações mentais decorrentes da interação com o mundo. Ou seja, o principal desse desenvolvimento é a imitação ativa da criança. Vou até escrever a palavrinha para você aqui, ó. Ativa da criança, de sua própria ação e também da ação dos outros para explorar o meio. Então, a teoria cognitiva vem de Piaget e ele vê a linguagem como dependente da cognição. Ele vai trabalhar com uma abordagem um pouquinho diferente de Skinner, porque para ele não necessariamente, né, a criança precisa de uma resposta. Essa repetição, essa imitação, ela acontece no processo de interação. Uma outra teoria muito importante de ser mencionada aqui na nossa aula é a teoria linguística ou inatista da aquisição. O que quer dizer, professora, essa teoria, né?
Aqui, a linguagem, ela é entendida como uma capacidade inata, consequência da mobilização de uma gramática universal que é transmitida geneticamente. Professora, quem que fala isso? Quem que, trata aí, quem que trouxe, quem que criou, essa teoria? Chomsky. Chomsky vai dizer, na verdade, ele considera que a linguagem, ela é geneticamente transmitida. Isso não significa que uma criança herda uma língua específica, e sim a capacidade de linguagem. Então, a linguagem, para ele, é transmitida geneticamente dos pais para os filhos, seguindo uma lógica computacional. Deem uma olhada na imagem ali. Ele fala que segue uma lógica, Chomsky fala, que a linguagem, ela segue uma lógica computacional, porque ela já está formada na nossa mente, está pronta, todos nós já nascemos com ela. Uma outra teoria muito importante é a teoria social ou interacionista da aquisição. Professora, quem que fala aí sobre essa teoria social ou interacionista? Vygotsky. E segundo Pereira, ele vai dizer que para Vygotsky, a linguagem ela é entendida como um componente de processos comunicativos, consequência da participação do sujeito nas práticas sociais. Ou seja, para o desenvolvimento da criança e da linguagem, é fundamental a interação. A gente aqui tem até uma imagem representando, esse processo de interação que é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, é no processo de interação que, segundo Vygotsky, a criança ela vai se desenvolver, assim como a linguagem também. Essa concepção ela é muito importante, Até porque a BNCC entende a linguagem como lugar de interação. Lembra da nossa última aula? Então, continuando. Agora eu vou apresentar para você aqui mais um conceito, os processos fonológicos e a aquisição da escrita. E no que se refere a esse importante conceito, eu vou destacar para você, o estudo da fala. E aí eu vou explicar sobre a fonética e depois sobre a fonologia. E no que se refere à fonética, as duas, tanto a fonética quanto a fonologia, as duas têm uma preocupação com o estudo da fala. Porém, a fonética tem uma preocupação com a articulação. Como que essas palavras elas são articuladas? Já a fonologia tem uma preocupação com o estudo dos fonemas. Aí você vai me dizer, professora, eu não entendi direito. Você pode explicar melhor? Com certeza. Vamos ao quadro. Aqui no quadro, você observa que as duas, obviamente, têm uma preocupação com o estudo da fala, porém a fonética, ela se preocupa, como eu já mencionei para você, com o som. Como que esse som, ele é articulado, tá? Então, isso é muito importante. Como que ele é articulado? De novo, conforme está aqui, o estudo dos sons da língua em seus aspectos físicos, sua produção e a sua recepção. É essa a preocupação da fonética. É quando, por exemplo, alguém pronuncia dieta, a palavra dieta. Eu irei analisar como que a consoante D ela é pronunciada na palavra dieta, tá? Já a fonologia, ela tem uma preocupação, conforme eu já mencionei para você, com o estudo dos fonemas. Como que esses sons funcionam? Se eu troco o fonema de uma palavra, o som muda, com certeza, e eu vou mostrar isso para você, mas aqui eu tenho uma preocupação com o estudo das funções linguísticas desempenhadas pelos sons da língua, a sua função distintiva, que é isso que eu acabei de dizer. Se eu troco o
fonema de uma palavra, o som muda. E para ficar mais claro, veja esse exemplo aqui, ó. Se eu troco o F pelo V, olha só como o som muda. De faca passa a ser vaca. O som muda totalmente. Agora, eu vou apresentar para você os processos fonológicos de apagamento e adição. E eu sempre acho muito importante, gente, o aluno interpretar a palavra, né? Isso faz toda a diferença. Quando eu falo em apagamento, o próprio nome diz: eu vou apagar uma letra de uma determinada palavra, ou eu vou apagar uma parte desta palavra. Isso acontece muito em situações de informalidade. Então eu começo a minha aula e digo assim: e aí, tá tudo bem com você? Ao invés de dizer e aí, está tudo bem com você? Ou então, quando você, né, vamos supor, tá ali comendo um feijão com arrozinho ali, né, pensando na jantinha já, aí você chega e fala assim: e aí, tem feijão hoje? O que eu acabei de fazer? O apagamento da letra I. Isso é muito comum, principalmente em situações de informalidade, de interação rápida. Professora, você pode explicar melhor? Com certeza. Olha ali no quadro. E aqui nós temos, primeiramente, né, o apagamento. E quando eu falo apagamento, é aquilo que eu acabei de dizer para você, né? Eu apago uma letra, eu apago parte da palavra. Então, nós estamos pensando nas características que são muito particulares da nossa fala, né? O apagamento é quando você deixa de pronunciar alguma parte dela ali. Isso é natural na nossa língua, tá, gente? Principalmente porque nós interagimos o tempo todo, né? E fazemos muito uso da informalidade. Olha aqui, o está. Eu apaguei o es e ficou tá. Tá tudo bem? Para, olha o para, gente. Eu uso muito o pra. Você com certeza também deve usar, principalmente em situações de informalidade. Você apaga o a e fala pra. Isso aqui é pra gente, pra eu fazer, né? Feijão. Você apaga o i e fala feijão. Árvore, mesma coisa. Você apaga a parte dela e fala árvore. Escrever os verbos no infinitivo, isso é muito comum de acontecer, né? Isso aqui é para eu escrever, isso aqui é para eu observar, isso aqui é para eu analisar e assim sucessivamente. Tanto é que nós levamos às vezes até para escrita. Estudando, e aí eu digo estudando, tô estudando para a prova, né? Por exemplo. E adição, já a palavra adição quer dizer soma. É quando eu adiciono, gente, uma letra. Quando eu acrescento uma letra onde não existe. Por exemplo, a palavra lembrar. Eu acrescentei aqui a palavra a lembrar. Você, não sei se você já teve a oportunidade, né, de trabalhar em alguma escola. Eu, por exemplo, já me deparei inúmeras vezes, principalmente com turmas de 6º ano, 7º ano, porque os pais falam assim em casa, então os alunos tendem a falar, né, como os pais também falam, interagem ali, e ele chega em sala dizendo, e aí, a lembrar, e muitas das vezes leva isso também, gente, para escrita, tá? Advogado. Já escutou alguém falando assim? Advogado? Nesse momento ele fez o processo chamado de adição. 3, aí eu falo 3. Passear, eu falo eu passeio. E assim sucessivamente. Uma outra situação muito importante são os processos fonológicos de transposição e substituição. E aí, gente, o próprio nome já explica. Transpor. Transposição é quando eu troco os elementos dentro da própria palavra, né? Trocamos a pronúncia ou a letra de lugar. Então, iogurte, a pessoa fala assim, iogurte. Já escutou alguém falando assim? Pois é, eu já escutei muitas vezes e isso é muito comum de acontecer, tá? Dentro, a pessoa fala drento. Rúbrica,
né? Ela fala rúbrica, rubrica, a pessoa fala rúbrica, né? Por exemplo, isso é muito comum também de acontecer, né? E aí, professor, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Antes de dizer a você o que fazer em relação a essa questão, eu vou apresentar mais uma situação, que é a substituição, que é quando um aluno, né, faz alterações de consoantes e vogais que geram mudanças de traços. Então, por exemplo, muito. No lugar do muito, eu coloco muito, tá? Palha, no lugar de LH eu coloco paia. Bicicleta, no lugar de bicicleta eu falo bicicleta. Professora, e aí? Eu devo desconsiderar isso? Não devo chamar a atenção dos meus alunos? Vamos supor que eu trabalhe com alunos do 7º, do 6º e os alunos falem dessa forma e escrevam dessa forma. O que eu devo fazer? Nesse momento, gente, com certeza é muito importante que o professor faça a mediação, que o professor trabalhe isso com os alunos, com certeza precisa ser trabalhado, até para o aluno não sofrer preconceito, né, em uma situação de formalidade. Então, com certeza isso deve ser trabalhado pelo professor. Pode trabalhar leitura, muita leitura, né? E também trazer essas questões, mostrar isso para o aluno na sala de aula. Portanto, é muito importante que você tenha conhecimento dessas questões, até para você conseguir mediar e saber o que está acontecendo com o seu aluno. No quadro, eu apresento aqui para você agora as fases da aquisição da escrita. E nós temos essa primeira fase, que é a fase pré-silábica. Professor, o que é essa fase pré-silábica? A criança, né, ainda, quando tem lá os seus 4, 6 aninhos, as crianças, elas estão desenvolvendo ainda a escrita, né? Então, isso acontece até mesmo antes da fase da escolarização. E essa fase pré-silábica é quando a criança ali, ela usa letras, bolinhas, números, como se soubessem escrever. E aí, segundo o Ferreiro, é o uso de símbolos, pseudoletras, letras e números. É quando a criança, por exemplo, ela tenta escrever a palavra bonito e ela escreve da forma como está aqui. Essa é uma demonstração para você, tá? Uma outra fase muito importante é a fase silábica. É quando já acontece um processo de amadurecimento e a criança, ela consegue representar, né? Ela faz a representação de uma letra para cada sílaba. Então, ela usa uma letra para cada sílaba. Ela tenta escrever a palavra bonito, por exemplo, mas ainda ela não consegue. Ela utiliza uma letra para cada sílaba, conforme nós podemos observar ali, tá? Silábico-alfabética é quando estas sílabas, elas estão ali completas ou incompletas. É uma fase de amadurecimento, a criança, ela quase consegue escrever a palavra bonito, mas ainda ela não consegue completamente. Olha o exemplo, ela escreveu bo, mas não conseguiu escrever totalmente a palavra bonito, boiu. Ela ainda não conseguiu. E por último, nós temos a fase alfabética, que é quando há um grande amadurecimento por parte da criança e ela escreve como ela pronuncia. E esse processo é extremamente natural, todos nós passamos por essas fases e elas são desenvolvidas em ambiente escolar. Então, a fase alfabética é a correspondência entre fonemas e grafemas. Olha só, ela consegue escrever a palavra bonito, como você pode visualizar aqui, mas ela escreve essa palavra como ela fala. Fui clara? E agora, querido aluno, vamos para o nosso próximo conceito, conforme está ali no quadro. No nosso próximo conceito, veremos a questão da oralidade como prática de linguagem. E agora eu vou destacar para você a diferença entre oralidade versus fala.
E aí, no que se refere à oralidade, o que vem a ser a oralidade, professora? A oralidade, ela é uma prática social que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais, mais ou menos informais em diferentes contextos. Bom, tem muito professor que acha que não é necessário trabalhar a oralidade na sala de aula, os gêneros discursivos orais, porque a criança ela fala o tempo todo, então eu não preciso trabalhar com isso. Eu devo dar preferência pelo trabalho com os gêneros discursivos escritos. Mas, gente, o tempo todo nós interagimos em sociedade por intermédio da oralidade, por intermédio desses gêneros discursivos orais. Fica contraditório eu não trabalhar isso em sala de aula. E aí, vamos entender melhor o que vem a ser a oralidade e a sua importância. E no que se refere à oralidade, ela está ligada à prática social, né? Ela está ligada e ela se apresenta sobre esses inúmeros gêneros. Por isso, é fundamental que eu trabalhe a oralidade em sala de aula, porque o tempo todo eu interajo em sociedade por intermédio desses gêneros discursivos orais. E a fala, professora? O que vem a ser a fala, então? A fala, ela é uma forma de produção textual discursiva oral, sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato disponível no nosso corpo. Para falar, não precisamos de tecnologias. Para falar, precisamos do nosso sistema vocálico, que já está pronto, está desenvolvido. Então, a fala, ela está ligada a esse sistema vocálico que está pronto, que está desenvolvido. Mas é fundamental eu frisar que as duas estão interligadas, né? Uma está amarrada à outra, né? Quando falamos, praticamos a oralidade. Então, as duas estão interligadas. Segundo Marcuse, 1997. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre a importância da oralidade nas práticas sociais, segundo Marcuse. Segundo Marcuse, né, 1997, o tempo todo nós interagimos em sociedade por intermédio, olha aqui, gente, esses balõezinhos, por intermédio desses gêneros discursivos orais, tá? O tempo todo. E a oralidade, segundo ele, enquanto prática social, ela é inerente ao ser humano e não será substituída nunca por nenhuma outra tecnologia. Ela será sempre a porta da nossa iniciação à racionalidade. A oralidade é também um fator de identidade social, regional, grupal dos indivíduos. E aqui, ó, é importante eu frisar que a oralidade, ela colabora para a nossa interação social. Ou seja, o tempo todo nós interagimos em sociedade por intermédio desses gêneros discursivos orais. Atenção, eles surgiram antes da escrita. A escrita veio muito depois, por isso friso, reforço. É fundamental o seu trabalho em sala de aula, embora nós tenhamos muitos livros didáticos que deixem a desejar, porque eles acabam dando preferência pelos gêneros discursivos escritos, infelizmente. Aliás, é uma boa pesquisa aí de TCC, observar, trabalhar esses livros didáticos e observar se neles há uma quantidade considerável de gêneros discursivos orais ou não. A cultura oral no Brasil. E no que se refere à cultura oral no Brasil, a história oral, as memórias de um povo revelam marcas culturais, valores éticos e morais que são considerados suportes ou bases para que os falantes possam reconstruir as suas identidades sociais que se transformam ao longo do tempo. Então, a oralidade, ela é fundamental, né? Porque a história, as memórias, elas
elas foram, por muito tempo, apenas contadas, né? Por longas décadas. A forma oral foi a única forma de transmissão desses conhecimentos e esses aspectos culturais de um povo. Então é possível você recontar a história do Brasil pelos seus falares. Olha a importância, né, gente, da oralidade, desses gêneros discursivos orais, tendo em vista que eles fazem parte do nosso dia a dia e são fundamentais no processo ali de interação. Agora, eu vou apresentar para você uma situação problema, um exercício. E vamos resolver juntos. Vamos lá? Vamos tentar fazer juntos aqui essa atividade? Aquisição da linguagem. E no que se refere à aquisição da linguagem, nós temos a situação problema. Nós temos aqui a professora Célia. A professora Célia, ela despertou muito a curiosidade dos seus alunos. E por que ela despertou a curiosidade dos seus alunos? A respeito, né, de como trabalhar, ou melhor, de como a linguagem ela é desenvolvida nos seres humanos, e aproveitou para solicitar que eles aprofundassem esse conhecimento por meio de uma pesquisa. Então essa professora, né, já tá até ali no livro de vocês, no material de vocês, sugiro que depois vocês leiam esse material, que ele é muito importante, metodologias do ensino de língua portuguesa e literatura. E aí, né, nesse material nós temos uma situação problema. Nós temos a professora Célia, né, que trabalha ali com os alunos do 9º ano, e ela leva esses alunos para assistirem o filme do Rei Leão. E as crianças, elas ficam encantadas com o processo de desenvolvimento do leãozinho e querem entender melhor esse desenvolvimento também da linguagem. Aí a professora Célia tem uma ideia, pede para os alunos fazerem uma pesquisa. E aí, vamos observar no quadro. Aqui, nada melhor, né, do que nós fazermos alguns questionamentos para pensarmos aí sobre essa questão. A primeira delas é o que vem a ser linguagem. O que vem a ser linguagem? Lembra, você estudou isso aí, um pouco disso na última aula. Hoje eu abordei um pouco com você sobre isso. O que vem a ser linguagem? Existem tipos de linguagem que o falante pode usar em sua comunicação ou não? Ou seja, existem tipos. Sim ou não? Existem? Pensa um pouquinho sobre isso. As abordagens sobre a aquisição da linguagem apresentam os mesmos esclarecimentos sobre o assunto ou são diferenciadas? Eu comecei a aula falando aí dessas abordagens de aquisição da linguagem, né? A teoria comportamental, a teoria inatista, a outra teoria que eu falei de Vygotsky, né? De interação. E aí, elas são iguais? Elas apresentam os mesmos esclarecimentos ou elas são diferenciadas? Pensa um pouquinho na nossa aula de hoje, né? E para isso, vamos resolver aqui a situação problema para ficar mais tranquilo e mais fácil para nós. Olha só, o que os alunos devem observar? É muito importante, gente, que eu entenda que a linguagem, ela é a organização de signos que levam à produção de sentidos. E aí, eu posso dizer que é esse conjunto de signos que produzem sentido. A linguagem, ela não é também só a fala. Existe a escrita, conforme eu já mencionei, nós temos os gestos, nós temos os sons e tudo isso faz parte aí da linguagem. Até porque, segundo o que está aqui, existem vários tipos de linguagens para nós conseguirmos estabelecer ali uma interação. E também, né, você pode ver na aula de hoje que há várias teorias de aquisição de linguagens. Lembra de todas as teorias que eu apresentei para você? Então, há várias teorias e cada uma possui
a sua particularidade. Lembra? A teoria inatista, por exemplo, é muito diferente da teoria interacionista, né? Da teoria social interacionista. E é muito importante, gente, que depois você leia o material com muita atenção, dê mais uma estudada para você entender essas várias teorias aqui de aquisição. Agora, vamos para um momento, né, que é bem interessante, porque é o momento da interação, em que você pode interagir aqui com a sua professora ativamente. Se refere à nossa questão, linguagem e interação, né, que é o tema desse momento, nós temos essa atividade aqui. Pensando no ensino de língua portuguesa, reflita. Qual é o papel da linguagem oral e da linguagem escrita na formação humana? Eu vou dar um tempinho para você pensar. E aí, tentou responder, interagir aqui um pouquinho com a professora, ou pensou um pouquinho sobre essa questão, né? Começou a lembrar de tudo que você já estudou, deu uma olhada também no material. Vamos voltar ali à questão? Conforme você pode visualizar no quadro, pensando no ensino da língua portuguesa, qual que é o papel da linguagem oral e da linguagem escrita na formação humana? E aí eu vou te dizer que as duas são extremamente necessárias e importantes, tanto, né, a oral quanto a escrita. Por quê? Porque nós interagimos por intermédio desses gêneros discursivos orais o tempo todo. E lembre-se, a escrita demorou um pouquinho, né, para ser desenvolvida. Então, antes as pessoas interagiam apenas por intermédio desses gêneros discursivos orais. A escrita chegou muito depois, mas hoje ela é fundamental. Tanto é que nós nos deparamos com os gêneros discursivos escritos em todos os lugares, né? Você tá andando na rua, você vê ali placas, você vê propagandas, aí você chega em casa, liga seu celular, tem várias coisas escritas ali, ou seja, a escrita hoje faz muito parte do nosso dia a dia e da nossa vida, e também é fundamental. As duas são importantes, na verdade. Continuando. Agora, o nosso próximo momento da aula, que é a oralidade no ensino de língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, importante conceito. Até então, eu estava abordando com você sobre a oralidade como prática social. E agora o foco é tratar sobre a oralidade como eixo, né? A BNCC fala sobre a importância de se trabalhar a oralidade na escola, esse importante eixo, certo? E de que forma eu posso fazer isso, professora? Porque é fácil falar, né? Mas como que eu posso trabalhar isso com os meus alunos? Vamos fazer algumas reflexões agora sobre essa questão? Primeiro, deve-se levar sempre o aluno a refletir sobre os diferentes contextos, tá? Isso é muito importante, em que se produzem tanto textos orais, observando-se suas especificidades formais, estilísticas, linguísticas, conhecer e refletir sobre essas tradições orais, seus gêneros, seus sentidos, né, que produzem. Então, quando pensamos, né, na oralidade como eixo de ensino, estamos falando da oralidade como práticas sociais e como algo que será desenvolvido em ambiente escolar, que é muito importante, conforme eu frisei para você, está nos documentos oficiais. Portanto, apesar da resistência dos professores, né, é muito importante trabalhar a oralidade na escola. Então, o texto oral deve ser também uma importante unidade de ensino. E nada melhor, né, que começar esse momento aqui falando sobre a produção oral em língua portuguesa. E a professora vai destacar para você aqui, né, a produção e a compreensão oral. No trabalho com textos orais, deve-se preparar o aluno para, olha aqui, né, o exemplo.
produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos. Então, eu posso trabalhar com o meu aluno seminário, eu posso trabalhar com o meu aluno debate, entrevista, eu posso trabalhar com o meu aluno podcast, com a questão aí dos gêneros multimediáticos, por que não? Acho extremamente interessante, os documentos oficiais falam sobre isso. Então, eu devo trabalhar esses gêneros orais diversos, considerando-se tanto aspectos relativos ao planejamento, à produção, ao redesign, à avaliação das práticas realizadas em situação de interação social específicas. É muito importante que o professor trabalhe, faça os alunos produzirem gêneros discursivos orais, tá? Conforme eu destaquei ali para você. Para isso, eu posso ensinar o meu aluno a planejar. Vamos supor que eu trabalho o gênero seminário. Eu posso ajudar o meu aluno a planejar esse gênero, depois a fazer, obviamente, e apresentar, e eu fazer ali todos os apontamentos, todas as mediações necessárias, pedir para ele melhorar se for o necessário. Então, trabalhar, gente, esses gêneros, fazer com que os alunos produzam gêneros discursivos orais, com certeza vai contribuir aí para a formação do aluno e para que ele consiga interagir da melhor forma possível nas situações de formalidade. Compreensão oral em língua portuguesa. Tem muita gente que até trabalha, né, a produção ali de gêneros discursivos orais e acaba deixando de lado a compreensão oral em língua portuguesa. Olha aqui essa imagem, né, para você refletir um pouquinho sobre isso que eu vou falar. O foco aqui, gente, está na escuta, na análise, na interpretação do que é dito, do que é nos passado. No trabalho com textos orais, deve-se preparar o nosso aluno para, primeiramente, proceder a uma escuta ativa desses textos, desses gêneros discursivos orais que circulam na sociedade, atentando-se primeiramente para o contexto de produção. Professora, o que você quer dizer com o contexto de produção? Quando, por exemplo, eu escuto uma reportagem, uma propaganda, uma notícia, é muito importante que eu observe quem está produzindo esse texto. Qual é o papel social desempenhado por essa pessoa? Em que veículo está sendo publicado? É na BBC News? É no Jornal Nacional? É no SBT? Em que emissora? Quem que está passando essa notícia, essa reportagem? Então é sempre muito importante eu pensar quem está produzindo, para quem, quais são as suas intencionalidades, o seu objetivo, em que suporte isso está sendo produzido. E é importante que eu mostre isso para o meu aluno. Continuando. Além do contexto de produção, nós temos o conteúdo, claro, né, gente? Que é fundamental eu prestar atenção no conteúdo, mas também nas estratégias discursivas, né? Professora, o que vem a ser aí essas estratégias discursivas? É importante eu observar os implícitos, né? O que está subentendido ali naquela fala, naquele gênero discursivo oral. Além disso, é fundamental também observar os recursos linguísticos, os elementos enfáticos, os elementos coesivos, os elementos retóricos. Por que ele faz um uso de um advérbio no começo da oração e não no final da oração? Tudo isso, gente, o professor pode mostrar para o seu aluno a fazer esta compreensão atenta do que ele escuta.
e multissemióticos, né? Quando eu falo em multissemióticos, eu falo aí, além do texto verbal, há recursos visuais que auxiliam na leitura e na compreensão, né? Essa questão visual, essa questão digital e assim sucessivamente. E também observar, né, esses elementos paralinguísticos. O que seriam, professor, esses elementos paralinguísticos? Esses aspectos não verbais que acompanham a comunicação, como o tom de voz, o ritmo da fala. Olha o ritmo da fala dele, gente. Olha o volume. Olha, ele faz muitas pausas. Por que será? E o cinésico, que são os movimentos, né, que realizamos com o corpo. Observar a postura do repórter, de repente, a sua expressão facial, corporal, tudo isso eu posso mostrar para o meu aluno para que ele faça essa compreensão atenta. E aqui eu apresento para você algumas propostas de trabalho com a oralidade. Possíveis, né? Propostas. Aí você analisa e vê se é válido ou não para a sua realidade. Mas, por exemplo, eu posso trabalhar a produção e a compreensão de gêneros orais em articulação com textos escritos. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar uma propaganda, e aí eu posso trabalhar os textos escritos e também esses gêneros orais. Eu posso estabelecer ali uma importante relação, ou seja, relações entre a fala e a escrita, considerando as semelhanças e as diferenças entre os modos de falar e de registrar o escrito. Eu posso, né, também trabalhar a oralização do texto escrito, considerando as situações sociais nas quais essa prática ocorre. Então, de repente, eu posso pedir para o meu aluno produzir por escrito ali um podcast e depois ele oralizar esse texto. Você pode até compartilhar esse podcast com os outros alunos, por exemplo, né? E valorizar com os jovens sempre esses textos de tradição oral. Sempre abordar essas questões com os alunos na sala de aula. A abordagem de gêneros discursivos. E no que se refere à abordagem de gêneros discursivos, o que a professora quer nesse momento destacar? Segundo Marcuski, tá, gente? Nós temos muitos gêneros discursivos orais, mas isso foi em 1997. Depois disso, gente, principalmente aí por conta das tecnologias, da internet, surgiram inúmeros outros gêneros discursivos orais. Um exemplo é o podcast, que não aparece aqui, mas eu posso trabalhar com o meu aluno. Olha aqui as possibilidades. Uma exposição acadêmica, um sermão, aula. Aula é um exemplo de gênero discursivo oral. Entrevista é outro exemplo de gênero discursivo oral. Notícia de TV, debate, piada, gente. Aluno gosta de trabalhar isso daí. Conversa telefônica, conversa espontânea também é um gênero discursivo oral que muitas das vezes eu acabo nem trabalhando com o aluno porque eu quero focar ali gêneros discursivos orais mais formais, né, para que eu consiga preparar esse jovem aí para situações de formalidade, seja na vida acadêmica, seja no ambiente de trabalho. Então, todos eles são aqui alguns exemplos, né? Tudo que eu apresentei aqui são alguns exemplos de gêneros discursivos orais, tá? Temos muito mais hoje em dia, tá? Porque o tempo todo, conforme eu já mencionei para vocês, surgem gêneros discursivos. Então, a fala e a escrita integram um contínuo, segundo Marcuski, 1997. Agora eu vou apresentar um outro conceito para você bem importante, que é a escrita como prática de linguagem. Falamos muito da oralidade. Agora vamos focar nesta outra, né, que fala bastante sobre ela nos documentos, né, sobre esses gêneros discursivos aqui, escritos, né, sobre esse, na verdade, importante eixo, tá?
Para isso, nada melhor do que começar a falar sobre, né, a escrita como prática de linguagem e mencionar a diferença entre letramento e escrita. Professora, há uma diferença entre esses dois conceitos? Sim, há uma diferença. E o que a professora precisa frisar para você nesse momento? O letramento, vamos né, falar mais um pouquinho melhor sobre isso. O letramento, qual a definição de letramento? Conjunto de práticas sociais que fazem o uso da escrita. O tempo todo, né, a escrita, nós convivemos em sociedade e a escrita faz parte do nosso dia a dia, principalmente nos dias de hoje. Como eu já disse, você sai, vai à rua, você vê placas, você vê propagandas, aí você liga a televisão, aparecem textos escritos, aí você pega e liga o computador, a mesma coisa. A escrita ali faz parte, né, da nossa prática social, do nosso dia a dia. Então essa é a definição mais simples de letramento. Aí observe ali no quadro. Letramento. Prática social, gente, atrelada ao uso da escrita na sociedade, desde apropriações mínimas até situações mais complexas. Professora, entendi o que é letramento. Ok. E a escrita? A escrita é o conhecimento do código. Então, quando uma pessoa ela é alfabetizada, ela tem o conhecimento do código. Olha só ali no quadro. Escrita, tecnologia de representação abstrata da fala, forma de produção textual discursiva com as suas próprias especificidades. Escrita, né, ela tá ligada ao código, tá? Ao conhecimento desse código. Continuando, a escrita nas práticas sociais. O tempo todo nós interagimos hoje em sociedade por intermédio da escrita, né? Então, mesmo conforme Marcuse, 1997, mesmo criada, né, pelo engenho humano tardiamente em relação à presença da oralidade, porque ela surgiu depois da oralidade, né? Muito depois, na verdade. A escrita hoje, gente, ela permeia quase todas as nossas práticas sociais, dos povos em que penetrou. Até os analfabetos estão sob a sua influência. Ela faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa vida. E aí, olha aqui, a escrita, ela colabora para a interação social. Professora, deixa eu entender, você disse que até os analfabetos estão sob sua influência? Sim, gente, até os analfabetos estão sob sua influência. Vou dar um exemplo da minha avó. A minha avó, ela não teve a oportunidade de conhecer ali o código, a escrita, ou seja, ela não foi alfabetizada, mas ela conseguia interagir em muitas situações em que apareciam ali a escrita. Ela conseguia, por exemplo, lidar com contas como ninguém. Ela vendia coxinha e conseguia lidar perfeitamente com isso. Ela conseguia ir ao banco e interagir perfeitamente em situações, né, nessas práticas sociais de uso da escrita, mesmo não tendo sido alfabetizada. Por quê? Porque ela convive numa sociedade que o tempo todo faz uso da escrita. Ela não conseguia escrever, ela não tinha o conhecimento do código escrito, mas ela conseguia interagir em muitas situações. É claro, né, que a escrita com certeza fez falta para ela em muitos momentos, mas ela conseguia interagir em muitas situações porque a escrita faz parte do nosso dia a dia. A cultura escrita no Brasil. Historicamente, o acesso à cultura escrita no Brasil está marcado pela clivagem entre alfabetizados e
analfabetos, entre aqueles que têm e aqueles que não têm acesso à cultura escrita. Batista Ribeiro, 2004. Por muito tempo, gente, a cultura da escrita, ela foi relacionada a ser ou não ser alfabetizado. Eu sou alfabetizada, então eu tenho a cultura da escrita. Se eu não sou, eu não participo aí dessa cultura. E isso não é verdade, né? Nós vimos aqui que nós temos inúmeros casos, né, em que analfabetos, eles vivenciam essas práticas de letramento. E aí eu contei para você a história da minha avó, né? Que mesmo não tendo conhecimento do código da escrita, ela conseguia interagir em muitas situações fazendo uso ali da escrita. Ela conseguia participar dessas práticas sociais em muitos momentos que faziam uso da escrita, como ir ao banco, como mexer, vender as coxinhas dela e lidar ali com todas essas situações, tá? É possível compreender aspectos sociais do Brasil por meio da cultura escrita. A escrita no ensino de língua portuguesa. Agora, né, eu vou falar um pouquinho para você sobre como trabalhar a escrita na sala de aula. Esse importante eixo, né, falado aí nos documentos oficiais. Como trabalhar a produção e a leitura desses gêneros discursivos escritos. Olha no material. A escrita na escola. E aí é muito importante, gente, que eu leve o meu aluno a, primeiro, refletir sobre esses diferentes contextos e situações sociais. É sempre importante que eu faça isso com o meu jovem, tá? E situações sociais em que se produzem textos escritos, observando suas especificidades formais, estilísticas e linguísticas. Então é muito importante que eu pontue tudo isso com o meu aluno. E é também fundamental conhecer e refletir sobre essa cultura escrita, seus gêneros, os sentidos que produzem. Então, o eixo de produção textual compreende essas práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria do texto escrito, tá? E aí é muito importante que eu também trabalhe com os meus alunos esses gêneros multissemióticos, né? Até porque hoje em dia, o tempo todo o jovem está ali, né, na internet, e é fundamental que o professor trabalhe esses gêneros discursivos que circulam aí na internet e assim sucessivamente. Também, né? Também. O texto escrito deve ser uma importante unidade de ensino. E agora a professora vai apresentar para você a produção escrita em língua portuguesa. Com certeza, né, gente? Não há dúvidas de que trabalhar a produção de texto em sala de aula é fundamental. É essencial, né? No trabalho com textos escritos, deve-se preparar o meu aluno para usar esses recursos linguísticos e multissemióticos de forma articulada e adequada, tendo em vista sempre, conforme a professora explicou para você hoje, o contexto de produção, tá? A construção composicional, como que esse gênero é organizado, o estilo do gênero, os efeitos de sentido pretendidos. Então, tudo isso deve ser tratado, abordado pelo professor durante as suas aulas. Vou trabalhar com produção de texto? É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Requer do professor muito planejamento também, assim como trabalhar o gênero discursivo oral, mas é muito importante, né, que eu sempre faça o meu aluno observar. Olha, vocês vão fazer esse gênero aqui para a professora corrigir, né? Mas é muito importante que depois esse gênero de vocês circulem. Então, que
tal nós enviarmos esse artigo de opinião que vocês fizeram para a Folha de São Paulo? Pode ser que a Folha de São Paulo não publique, mas é importante que o aluno perceba a importância desse gênero. E se você não quiser, né, enviar para a Folha de São Paulo, de repente você pode criar com seus alunos um jornal. Não precisa ser necessariamente impresso, né? Hoje em dia eu tenho a tecnologia a meu dispor, né? Posso trabalhar ali com outras formas, não precisa ser só impresso, mas eu posso pedir para o meu aluno, por exemplo, construir um jornal com ele fazer esse artigo de opinião e ele publicar nesse jornal. E se ele publicar esse artigo de opinião no jornal escolar, é muito importante que eu mostre para os alunos: olha, vocês estão produzindo um artigo de opinião para adolescentes. Então é muito importante que vocês levem em consideração que são jovens, que têm uma linguagem mais próxima deles e assim sucessivamente. Levar em consideração o contexto de produção é fundamental no momento também de produção dos gêneros discursivos escritos. Continuando. Compreensão da escrita em língua portuguesa. E quando eu falo da produção, né, dessa compreensão da escrita em língua portuguesa, o que a professora quer destacar para você aqui? No trabalho com a leitura de textos escritos, deve-se preparar o aluno sempre para relacionar o texto com suas condições de produção. De novo, professora, de novo, o aluno quando, por exemplo, ele está lendo uma notícia no jornal. Aí você disponibilizou ali para o aluno o jornal, né, para ele ler. E aí ele está lendo aquela notícia, você vai fazer com que o aluno observe sempre a referência. Gente, quem que produziu esse texto? Para quem que ele está produzindo? Qual seria o objetivo dessa pessoa? Qual é o papel social desempenhado por essa pessoa? Ele é um político? Ele é um professor? Ele é um especialista? Quem é essa pessoa? Por exemplo, eu estou lendo sobre Marcuse. Quem é Marcuse? Marcuse é um estudioso. Estudioso do quê? É muito importante que eu tenha conhecimento sobre quem está produzindo determinado texto, porque isso influencia demais no processo de leitura. Estabelecer sempre relações intertextuais e interdiscursivas também é muito importante. Identificar, gente, o emprego desses recursos linguísticos, mostrar para o meu aluno a importância da gramática na prática, né? Olha só, gente, estão vendo aqui esse elemento estão vendo esse conectivo? Observem essa conjunção, ela tem um sentido disso. Olha, se eu tirar essa conjunção, como que fica, né? E também dos elementos multissemióticos, conforme eu já frisei para você, na construção dos efeitos de sentido. Tudo isso é muito importante no processo, gente, de leitura. É fundamental trabalhar a leitura, a compreensão da escrita em sala de aula com os meus alunos. Abordagem dos gêneros discursivos escritos. E aqui, segundo Marcuse, há muitos exemplos, né, de gêneros discursivos escritos. Quais são? Vou dar para você alguns exemplos. Professora, mas será que surgiram novos gêneros discursivos escritos depois de 1997? Com certeza surgiram mais, mas aqui, né, me respaldando em Marcuse, eu vou apresentar alguns para você. Nós temos o artigo científico, nós temos o relatório, o resumo, a notícia de jornal, o contrato, a ata de reunião, a carta pessoal, o bilhete, né? Todos eles são exemplos de gêneros discursivos escritos, né? Que eu posso trabalhar alguns deles em sala com os meus alunos, levando em consideração o documento, a BNCC e, claro, o currículo do seu estado. Fala e escrita, gente, integram de novo um contínuo de acordo com Marcuse. Agora, nós temos aqui uma situação problema, né? Em que o foco é a abordagem da oralidade. Hoje falamos muito sobre oralidade na nossa aula. Então vamos pensar aqui nessa questão. Olha ali no material. Situação problema.
Você é professor de língua portuguesa atuante, tá? No ensino médio. E tem percebido, nos materiais didáticos utilizados, pouco espaço para a abordagem da oralidade. Por julgar relevante o desenvolvimento das habilidades de comunicação oral, você pretende planejar e ministrar aulas voltadas a essa finalidade. Como fazer isso, gente? Se você é um professor atuante, você vê que os livros didáticos abordam um pouco esse assunto, como trabalhar isso em sala de aula? Para atender a esse objetivo pedagógico, como será a sua abordagem metodológica? Problematizando a situação problema. Algumas possibilidades. Primeiro, eu devo mostrar a cultura oral. É sempre importante eu discutir isso com o meu aluno. Trabalhar gêneros discursivos orais em diferentes esferas. Por exemplo, esfera jornalística, de repente, esfera escolar, esfera científica, oportunizar isso ao meu jovem. Compreensão de textos orais. Você viu, né, gente? Muitas das vezes as pessoas acham que é só produzir gêneros discursivos orais, mas a compreensão também é fundamental e o professor precisa mostrar isso para o aluno. Produção de textos orais. E aí, há inúmeras possibilidades, conforme eu já frisei para você, e a adequação desses recursos de oralidade a diferentes situações comunicativas. Situação de formalidade, informalidade, é muito importante eu mencionar isso ao meu aluno. Resolvendo a situação problema, estratégias para o planejamento de aulas. Primeiro, promover o debate sobre o papel da cultura oral na constituição dessa identidade social. Fundamental você mostrar isso para o aluno. Selecionar, gente, gêneros orais específicos em diferentes suportes. Eu posso trabalhar com o meu aluno seminário, fundamental. Tem muito aluno que chega na universidade e tem vergonha de falar em público. Gente, isso aqui é tão importante de ser trabalhado na escola, né? E é desconsiderado algumas vezes por alguns professores. Debate, tem gente que tem dificuldade em debater com bons argumentos. Trabalhar em entrevista, esse aluno pode precisar numa entrevista de emprego, né? Então, entrevista é muito importante. Podcast, né? Enfim, há inúmeras possibilidades. E explorar as marcas dos gêneros em atividades de compreensão e produção oral. Trabalhar os dois, produção e compreensão oral. Isso é fundamental por parte do professor, tá? Agora, vamos para um momento muito interessante da nossa aula, que é o momento da interação, gente. Eu vou apresentar para você um exercício do ENAD, vou falar um pouquinho sobre ele e aí eu quero que você tente responder, tá? Depois disso, eu também vou interagir aqui, colocando e passando a resposta para você, tá? Vamos observar o quadro? Aqui nós temos, destaco para vocês antes, né, de nós irmos ali para a situação de interação, que é essencial considerar que a oralidade, ela não é apenas conversar em sala de aula. E aí esse exercício que eu vou apresentar agora para você, né, do ENAD, perdão, não sei, acho que eu falei ENEM, né, do ENAD. Então vamos lá. Fonte ENAD 2017. Aqui nós temos uma questão e eu quero que você leia essa questão com muita atenção, porque aqui é proposto um gênero muito interessante. Confesso para você que eu fiquei com muita vontade de trabalhar esse gênero discursivo com os meus alunos. Eu nunca trabalhei, mas agora fiquei com vontade. Vou apresentar para você a questão. Uma playlist comentada conta contexto de apresentação que descreve ou relata algo envolvendo as produções em questão e trechos apreciativos que podem envolver argumentação, contemplando assim diferentes sequências textuais. Além disso, supõe a produção de um roteiro e sua leitura oral, falada, o que requer observar a adequação da linguagem oral, tendo em vista as condições de produção dadas. Em termos de ações
práticas e procedimentos próprios da web. A produção de uma playlist comentada permite vivenciar o papel do curador, alguém que seleciona exemplares entre muitos, no caso, músicas ou canções, a partir de algum critério, organiza-os de determinada forma e destaca a respeito das canções escolhidas, ou de seus autores ou executores. Algo para comentar. Além disso, supõe a escrita de um roteiro e o manuseio de um editor de áudio. Pode também supor a disponibilização desse arquivo na internet, o que poderia ensejar ações de curtir ou redistribuir. Olha que legal, gente. Trabalhar com sequência de música, pedir para o aluno, né, escolher essas músicas e depois ele escrever comentários sobre essa música. Gente, adolescente ama música. Fica a dica, tá? No texto apresentado, mencionam-se algumas ações, práticas e procedimentos comuns em ambiente digital. E aí, considerando tudo isso, né, que eu acabei de falar, o trabalho docente de língua portuguesa favoreça ali a reflexão sobre o gênero discursivo e o ambiente digital, avalie essas afirmações acerca do uso de uma playlist em sala de aula. E aí, número 1. Eu posso trabalhar atividade de reescrita, de sequência textual, semelhantes ou diferentes, voltadas para o uso, podem enriquecer a compreensão do gênero playlist comentada? Gente, dar exemplos de playlist, é bom fazer isso na sala de aula? Né? A análise da estrutura de uma playlist. Então, eu pego uma playlist e peço para o meu aluno analisar. Favorece a abordagem das características que revelem as aproximações e os distanciamentos entre textos orais e escritos. 3. A playlist comentada, enquanto recurso didático, ela permite a análise de diferentes tipos de argumentação utilizados em ambiente digital. Quais alternativas estão corretas? Dá uma lida e tenta responder para mim. Tentou responder a questão, pensar um pouquinho sobre ela. Vamos lá, vamos analisar juntos. Olha só. Na verdade, gente, quando eu oportunizo ao meu aluno, então eu levo uma playlist comentada, maravilhoso, né? Porque assim, os alunos gostam muito de música e poder comentar sobre essas músicas, com certeza você vai chamar a atenção do aluno. Mas antes de pedir uma produção textual, né, para o jovem fazer, o professor ele precisa dar exemplos na sala de aula, né? E uma forma pode ser, por exemplo, a reescrita de sequências textuais, né, de algumas playlists, por exemplo. Eu também posso fazer isso solicitando ao meu aluno que analise a estrutura, como que esse gênero ele é organizado. Porque daí o aluno pode entender melhor as características do gênero. E eu posso também levar uma playlist comentada enquanto recurso didático e eu fazer ali a análise de diferentes tipos de argumentação. Até porque para você elaborar uma playlist, você precisa também argumentar, né? Uma playlist comentada. Quais são as alternativas corretas? 1, 2 e 3. Querido aluno, tá? Agora vamos para o momento final da nossa aula, a aquisição da linguagem. Vimos que a aquisição da linguagem, ela envolve processos cognitivos, linguísticos, comportamentais e sociais. Tá? Falamos bastante sobre a aquisição da linguagem e apresentei para você aqui algumas vertentes, né? E aí é muito importante que depois você dê uma estudadinha sobre isso. Aí depois falamos sobre a oralidade, que ela é permeada por um processo, uma série de processos fonológicos. Falamos também sobre a aquisição da escrita, que ela constitui um processo que se desdobra em diferentes fases de complexidade. E por último, vimos que o desenvolvimento de habilidades
tanto de oral quanto escrita, perpassa atividades tanto de compreensão quanto de produção de texto. Para finalizar a nossa aula, veja que tem aqui as referências, acho muito